Olá, leitores do BN Notícias. Começamos agora ao vivo, no site e no Facebook, o BN na tela dessa quarta-feira, dia 14 de novembro. E hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro continuou anunciando novidades do seu futuro governo. O anúncio dessa quarta é que o embaixador Ernesto Araújo será o novo ministro das Relações Exteriores. O diplomata de 29 anos foi descrito por Bolsonaro como um brilhante intelectual. Já o responsável pela coordenação de transição, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou que o presidente vai criar, a partir do ano que vem, o Ministério da Cidadania, que deve englobar algumas questões como desenvolvimento social, direitos humanos e políticas de combate às drogas. Segundo Onyx, o martelo está batido em relação à criação desse ministério, mas ainda haverão algumas definições. Por exemplo, uma das possibilidades é fundir o Ministério da Cidadania com o Ministério do Trabalho. Lembrando que Bolsonaro chegou a cogitar transformar o Ministério do Trabalho em uma secretaria, mas ele voltou atrás, disse que vai manter o status de ministério, mas que é possível que ele seja fundido com outras pastas. Então a gente tem que esperar para ver qual vai ser a definição em relação a essa fusão. O presidente eleito, inclusive, se reuniu nessa quarta com 20 governadores eleitos e reeleitos para discutir algumas questões do próximo ano. Segundo pessoas que estiveram presentes durante o encontro, Bolsonaro disse que o Congresso vai ter que tomar algumas medidas um pouco amargas, mas necessárias. Uma delas, por exemplo, será a reforma da Previdência. Bolsonaro prometeu analisar algumas das demandas apresentadas pelos governadores presentes, mas reforçou também alguns posicionamentos que já tinha tomado. Um deles é de que é preciso preservar o meio ambiente, mas não da forma como está aí. Lembrando que Bolsonaro chegou a cogitar fundir os ministérios do meio ambiente e da agricultura, mas ele voltou atrás depois que alguns setores questionaram essa decisão. Ainda sobre Bolsonaro, uma exigência do presidente eleito vai interferir no programa Mais Médicos. O governo cubano emitiu uma nota nessa quarta-feira informando que vai retirar os cubanos que estão no programa Mais Médicos do país. Em nota, o governo disse que Bolsonaro fez declarações ameaçadoras e depreciativas. O presidente eleito fez algumas exigências para manter os cubanos no programa. Algumas delas eram que seria feita uma prova de revalidação do diploma dos médicos que viessem para o Brasil, que o salário fosse totalmente repassado para os profissionais, lembrando que a grande parte do salário deles é repassado para o governo cubano atualmente, e que os cubanos pudessem trazer suas famílias também para o Brasil. O governo de Cuba não aceitou as exigências e informou que vai retirar os cubanos que estão no programa Mais Médicos. Pelo Twitter, Bolsonaro lamentou a decisão do governo de Cuba de não aceitar suas condições. Atualmente, o Brasil tem 11 mil médicos cubanos atuando no programa Mais Médicos. E isso preocupou, essa informação dessa mudança, preocupou principalmente as secretarias de saúde dos estados. A Secretaria de Saúde da Bahia, por exemplo, lamentou a saída dos cubanos e disse que essa decisão é uma grave ameaça para os municípios do estado. Segundo a CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado, desde que foi criado há 5 anos, o programa Mais Médicos já atendeu 5,6 milhões de baianos em todo o estado, em diversos municípios, e que dos 1.522 médicos do programa Mais Médicos que estão na Bahia, 846 vieram de Cuba. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, disse que o programa é relevante principalmente para os municípios menores, que não têm tanta assistência, e que a saída brusca desses médicos cubanos vai provocar desassistência nesses municípios pequenos. E uma outra informação dessa quarta-feira, saindo agora dessa questão de Bolsonaro, foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu nessa quarta que quem fugir depois de um acidente de trânsito vai estar cometendo um crime. A maioria dos ministros considerou que a fuga se torna crime quando a pessoa estiver deixando o local do acidente para evitar uma responsabilidade penal, ou seja, se ele atropelou alguém ou matou alguém durante o acidente, ou se ele fugiu para evitar uma responsabilidade civil, ou seja, se ele bateu no carro de alguém e fugiu para não ter que pagar o conserto do carro da outra pessoa.
Claro que, segundo os ministros, há algumas exceções. Por exemplo, se a pessoa que deixou o local estiver ferida e foi procurar assistência médica, ou então se houver a chance de linchamento da pessoa, nesse caso não será considerado crime. O Código de Trânsito brasileiro já define como punição que quem fugir de um acidente de trânsito para evitar responsabilidade penal ou civil seria condenado de 6 meses a 1 ano de detenção. Porém, havia um questionamento sobre essa regra porque algumas pessoas acham que isso infringe a garantia do cidadão de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, a partir desse entendimento do STF de agora, isso deve ser usado para análise de outros casos. Então, quem fugir pode ser sim penalizado porque estará cometendo um crime. E também nessa quarta nós tivemos 2 questões polêmicas envolvendo tanto o Legislativo quanto o Judiciário baiano. No Legislativo, a questão envolve a Assembleia Legislativa da Bahia, por causa da disputa sobre o próximo presidente da Assembleia. O principal nome que circula atualmente, que já conseguiu angariar o voto de muitos deputados estaduais, é o de Nelson Leal, que é do PP. Porém, os partidos que representam outros candidatos à presidência, como o PT de Rui Costa ou o PSD do senador Otto Alencar, questionaram a decisão do PP de terem procurado o apoio sem a presença do governador Rui Costa no país. Lembrando que Rui Costa está trabalhando, uma viagem a trabalho no exterior e só volta na próxima segunda-feira. Para o PSD e o PT, o PP não deveria buscar o apoio dos deputados estaduais até que Rui estivesse de volta. Então existe essa polêmica aí, nós publicamos diversas matérias sobre a questão. Se você quiser saber mais, é só acessar o www.bahianoticias.com.br. Já no Judiciário, a polêmica envolveu um advogado que foi expulso da sessão plenária dessa quarta. O pleno do TJ avaliava o julgamento de uma ação que definia sobre as blitz do IPVA em Vitória da Conquista. Um advogado pediu para falar durante a sessão e o presidente do tribunal, Gesivaldo Brito, não permitiu que o advogado se pronunciasse. O advogado então questionou a decisão do presidente, disse que era uma prerrogativa dele falar e Gesivaldo pediu que os seguranças do tribunal retirassem o advogado da sessão plenária. A sessão foi suspensa, a transmissão que acontecia tanto por rádio quanto pelo YouTube foi suspensa também, e isso gerou uma confusão no Judiciário. Enquanto a Comissão de Prerrogativas da OAB acompanha o caso e questiona a decisão de retirar o advogado com o auxílio dos seguranças do tribunal, as associações que defendem os magistrados disseram que o advogado foi desrespeitoso durante a sessão plenária. Se você quiser mais informações, também está lá na coluna Justiça do Bahia Notícias. Tá bem? E agora vamos para a última parte do nosso BN na Tela para ler os comentários de vocês que acompanham sempre a gente aqui. Priscila vai trazer o celular. Muito obrigada, Pri. Vamos lá ver quem está comentando. A Mari Rodrigues mandando boa noite pra gente, sempre acompanhando bem na tela. Normélia Silva também. Alfredo Castro mandando boa noite. O Elisvaldo Moraes, de Itanagra, aqui na Bahia, junto com o BN ao vivo. Muito obrigada, Elisvaldo, por acompanhar a gente aqui. Silvana Oliveira mandando boa noite. O Del mandando um oi. Antônia Vitória mandando olá também. Silvana Oliveira, direto de Caculé, aqui na Bahia. Um beijo para Caculé. Elson Vitor acompanhando. Rise Carine. O Hélio Souza está de Capivari, em São Paulo. Tem muita gente que acompanha a gente de outros estados. Então, um abraço aí para Capivari. Rise Carine mandando boa noite. Adinha Alcântara, direto de Niterói, no Rio de Janeiro. O Clodoaldo Leal. Que jogo vai ter hoje? Eu vou pedir ajuda de Gabriel. Vai ter Bahia e Ceará na Fonte Nova. Sport Vitória na Ilha do Retiro. Sport Vitória na Ilha do Retiro, em Recife. Então, se você quiser saber também detalhes sobre os horários, quem vai ser escalado para os jogos, está lá no www.bahianoticias.com/esportes. Tem todas as informações lá dos nossos setoristas Ulisses Gama e Glauber Guerra. Se você quiser saber mais, é só acompanhar. Rise Carine pedindo boa noite para Itanhem, lá no extremo sul da Bahia. Já estive em Itanhem, adoro a cidade.
Clodoaldo Leal também, Vânia Baptista, Edileide Pereira mandando boa noite, Maria Pituriz, eu acho que é assim que fala seu sobrenome. Rosângela Cardoso Menezes acompanhando a gente de Porto Seguro, um beijo para Porto Seguro, minha cidade natal. A Renilde Pereira pedindo um alô para Mundo Novo na Bahia. Então, para vocês que acompanham a gente de Mundo Novo, um abraço, muito obrigada pela audiência de vocês. O Ellison Pai, o governo federal tem que dar oportunidade aos médicos brasileiros, falando aí sobre a questão dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. O Doni Bezerra acompanhando a gente de Aracaju, um abraço para Aracaju também. A Ângela Maria, dê valor aos médicos brasileiros, bravo, também falando sobre a notícia dos médicos. Lia Soares acompanhando a gente. Dinalva Ferreira, o áudio me chega muito mal. Gente, tem mais alguém com áudio ruim aí? Se tiver, não sei se é a internet da Dinalva ou se é da gente, então podem comentar que a gente vai tentar melhorar para a próxima. Malu Arraes Porto mandando boa noite, um beijo para Malu, que é uma fofa, a gente ama você. Jane Souza acompanhando a gente, Ricardo Luzbel acompanhando, o Raimundo Nonato mandando boa noite, Jane Souza de Jaguaquara, na Bahia, pedindo um boa noite para todo mundo dessas bandas. O Salvador Cunha de Santa Luz, aqui também na Bahia, um abraço para Santa Luz. O Vandeiberg mandando boa noite. Malu perguntando cadê Fernando. Fernando tá de férias, mas na segunda-feira ele já tá de volta. Tá aí terminando as férias dele, mas na segunda ele já tá de volta, o BN na tela inclusive, tá? Então não se preocupe, Malu, que ele já volta. Jane Souza e Rosângela Cardoso dizendo que o áudio tá normal. Então provavelmente foi um problema aí da Dinalva com a conexão da internet, às vezes acontece. Mas que bom que todos vocês ouviram a gente muito bem e muito obrigada por continuarem acompanhando o BN na tela. A gente volta na próxima segunda, um ótimo feriado a todos. A gente vai continuar em plantão aqui, viu, no Bahia Notícias. Então se você quiser continuar muito bem informado sobre tudo que acontece, basta acessar o www.bahianoticias.com.br. Então até segunda!